Olá, seja bem-vindo a mais um Sabablock. Hoje eu vou falar sobre a greve dos caminhoneiros, a paralisação que fez com que o Brasil parasse por uma semana. Bem, vamos lá. A paralisação começou na segunda-feira da semana passada. Eu ainda não havia tomado conhecimento da gravidade da gravidade da paralisação, até porque quando se começa uma paralisação dessa, geralmente ocorre por um dia ou dois, até 3 dias no máximo. Quando eu fui tomar conhecimento da paralisação em si, era já uma quinta-feira. Eu tinha informações de que o preço da gasolina havia aumentado, que o diesel havia aumentado e que os caminhoneiros haviam paralisado na segunda-feira. Mas achei, eram poucos caminhoneiros, não vai afetar em nada. Porém, o resultado foi outro. E nós tivemos uma semana onde faltaram muitas coisas, muitos produtos nos supermercados e também faltou gasolina nos postos, faltou diesel nos postos de gasolina. Bom, eu quero falar sobre o que nós vivemos, tudo que nós como brasileiros sofremos. Bem, eu fui impedido de trabalhar na semana passada, nessa semana, no caso, essa semana que passou, por conta das paralisações. Como eu trabalho num lugar onde precisa-se ir de transporte e o transporte coletivo aqui não estava funcionando, isto ficou inviável. E esse não foi o único malefício que trouxe a paralisação, mas sim também nos mercados. Você não encontrava alimento para você comer, para você se sustentar durante a semana. Eu tive dificuldades, eu não encontrei pão. Tem até produtos de higiene que eu não consegui encontrar, produtos que eu uso, enfim. Foi uma paralisação que prejudicou e muito o Brasil. Mas a culpa não é dos caminhoneiros, a culpa é da Petrobras, a culpa é do governo. Tanto é assim que o presidente da Petrobras, agora ex-presidente Pedro Parente, se demitiu ontem. E esta paralisação quase fez com que nós sentíssemos orgulho da classe caminhoneira. Nós sentimos sim orgulho dos caminhoneiros. Foi a primeira vez que nós paramos para pensar o quanto que os caminhoneiros fazem falta na nossa vida, quanto que eles fazem falta rodando as estradas. Nós aprendemos que nós não somos nada sem eles. Nós não nos alimentamos, não trabalhamos e nós ficamos paralisados. Com os caminhoneiros parados e a falta de gasolina, fomos obrigados a parar. O problema foi também as pessoas que lutaram por gasolina mais cara nos postos. Descaradamente, as pessoas que estavam desesperadas para ir trabalhar ficaram com medo de perder os empregos e foram atrás de gasolina, ou então mesmo para passar o momento com a família, foram e abasteceram seu carro com a gasolina mais cara. Isso se chama egoísmo. Eu tenho dois lados, eu tenho duas personalidades nesse sentido sobre a paralisação dos caminhoneiros. A primeira é que deveria acabar logo. Eu, pensando em mim, deveria acabar logo, porque paralisou, como eu disse, as frotas de ônibus aqui da cidade e também fez com que faltasse alimentos no supermercado, algo que eu não acharia que fosse acontecer. Talvez houvesse sido pior, talvez tivesse sido pior nas capitais. Mas o outro lado, o meu lado como brasileiro, era que deveria ter continuado mais. Deveria ter continuado porque se a paralisação tivesse chegado a 29 dias, por exemplo, como chegou no Chile, que tirou de lá o presidente do Chile, isso já faz muito tempo, é claro, poderíamos ter havido algum tipo de crise no governo Temer. O Temer que já estava começando a ficar nervoso, embora ele não aparentasse em seus pronunciamentos, ele já estava ficando desesperado. Como que eles iriam reagir se a paralisação continuasse por mais alguns dias? Isso poderia sim quebrar o governo. O presidente Temer resistiu a tudo até o momento. Ele resistiu a denúncias da PGR, às denúncias de corrupção, trocou ministros, colocou outros que também são corruptos, enfim. Mas tudo isso foi também porque a Petrobras mudou sua maneira de reajustar o álcool, é através do dólar. Através do dólar, dependendo do valor da moeda, eles reajustam, eles fazem reajuste sempre do diesel. Acontece que nunca baixa.
Nunca baixa porque os impostos são muito altos. Esta semana tivemos um candidato que diz que vai aumentar impostos se caso for eleito, num programa de debates, num programa de entrevistas. Enfim, o Brasil está num caos total. O candidato, que é o mais correto para poder ser presidente do Brasil, falou que era melhor parar com a paralisação porque não interessaria a nós, brasileiros, o Estado quebrado. De fato, eu tenho que concordar com ele porque os sindicatos já estavam começando a tomar para si as manifestações e a paralisação. Isso não poderia acabar de uma maneira favorável para os brasileiros, e sim para eles que querem sempre a baderna, querem sempre ganhar no grito e querem sempre ganhar da forma mais desonesta possível. Mas a greve teria de ter continuado para ver se poderia ter até intervenção militar para poder tirar todos esses políticos, porque de certo o Temer não iria renunciar, mas ele estaria sim com o pé na cova se uma intervenção militar acontecesse. E isso, os caminhoneiros, eles pararam porque estavam ou cansados ou sentiram que o governo atendeu às expectativas deles, mas porém o governo cortou da saúde e da educação as verbas para poder baratear o diesel. Muito foi se discutido sobre o que o governo poderia fazer. Poderia acabar com os salários de deputados, poderiam acabar com as benesses, enfim, com cargos comissionados, mas o governo não vai mexer nisso. Isso é pura ilusão, pura ilusão. Todos os brasileiros, a grande maioria, sofreu sim com a paralisação dos caminhoneiros, mas nos fez ver as coisas positivas. Primeiro, não devemos falar mal de caminhoneiro. O caminhoneiro, ele é taxado como uma pessoa sem vergonha, como um homem que só pega mulheres, como um homem que só pensa naquilo. Não é verdade. Se não fossem os caminhoneiros, nós não teríamos o que comer na nossa casa. Se não fosse a gente ter que esperar o trânsito, é melhor você esperar 10 minutos, por exemplo, no trânsito, por causa de caminhões, por causa do engarrafamento, do que você ter que chegar em casa no horário certo e não ter nada o que comer. Nós agora vamos dar mais valor aos caminhoneiros. Vamos pensar sempre neles no momento que a gente for ao mercado, quando a gente vê que temos as nossas coisas, nós temos que agradecer primeiro a Deus, obviamente, e depois agradecer aos caminhoneiros, agradecer a Deus por ter colocado eles no nosso caminho. Nós vivemos também esses dias, por causa da falta de comida, por causa da falta de tudo, nós sentimos na pele como são os países que estão com o comunismo no poder. A Venezuela, Cuba. Nós sentimos na pele o que é ficar sem comer, o que é ficar sem sair de casa, o que é não ter vida própria. Nos sentimos presos. Os brasileiros de bem ficaram nas suas casas. Os brasileiros de bem foram trabalhar da forma que deu. Infelizmente, nem todos os chefes são compreensíveis e acabam falando que você tem que trabalhar de qualquer maneira. Comunicadores, enfim, um monte de gente. O governo disse que poderia haver empresas cometendo lockout no meio dessa paralisação. E o STF decidiu essa semana de que todas elas teriam de pagar multas em até 15 dias. Já se passaram 2 dias, em 13 dias eles têm que pagar as multas por terem obstruído as vias para que os carros passassem. Não sei se é verdade ou se foi uma forma do governo desmerecer a paralisação. Nós agora abrimos os olhos para saber que somente os caminhoneiros é que param o Brasil. Os caminhoneiros governam o Brasil. Os caminhoneiros podem sim parar as coisas quando eles quiserem. Isso eles já mostraram para a gente. Um abraço a todos os caminhoneiros e só eu acho que deveria ter durado mais pelo bem do Brasil para que fizesse uma limpeza nos 3 poderes. Mas isso já foi de grande valia para sabermos que vocês não irão aceitar brincadeiras. Vamos ver nos próximos 60 dias como é que fica. O governo prometeu, nesse pacote que foi apresentado, redução de 46 centavos e que o valor do diesel não subiria nos próximos 60 dias e que depois haveria reajustes de tempos em tempos. Mas enfim, vamos esperar para ver o que acontece.
Vamos ver se as greves voltam. Houve até um boato de que voltaria nessa segunda-feira, porém já fui desmentido. Enfim, obrigado pela atenção e até o próximo Sábado Vlog.